Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. Estou fazendo alguns vídeos aqui em homenagem aos meus alunos da Universidade de Anhanguera de Pirassununga, uns vídeos referentes à prescrição penal. E hoje eu teria que continuar explicando a prescrição da pretensão punitiva, a pretensão executória e as modalidades. Só que eu estou achando por bem explicar as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição, porque para depois falar das modalidades vai ser mais fácil entender o encaixe do tempo. Então, hoje nós falaremos um pouquinho a respeito das causas suspensivas, impeditivas e interruptivas da prescrição. O Código Penal fala causas impeditivas, mas qual seria a diferença? Causas suspensivas, impeditivas e interruptivas. Primeiro vamos lá às causas impeditivas. Causa impeditiva, determinada causa faz com que o prazo prescricional sequer comece a contar. Ele fica simplesmente impedido de começar, impedido de ter o termo inicial, porque não começa a contar. Suspensiva, imaginemos que o prazo prescricional andou por um período, só que ocorreu essa determinada causa, então ela para. Quando essa causa não existir mais, o prazo volta de onde ele parou. Exemplo, imaginemos que o prazo prescricional seja de 4 anos para um determinado assunto, um determinado fato. E a situação andou por 2 anos, o prazo andou por 2 anos. E aí ocorre uma causa suspensiva. Ocorrendo a causa suspensiva, o prazo para, e depois que essa causa suspensiva não existir mais, o prazo volta a correr a partir do momento onde parou. Ou seja, já se passaram 2 anos. Tem mais 2 anos pela frente para que ocorra a prescrição. E causas interruptivas significa que, ocorrendo determinada causa, o prazo volta a zero. Imaginemos o seguinte assunto, o seguinte fato. O prazo começou a correr. Qual que é o prazo prescricional para determinado ato? 4 anos. Imaginemos então que a situação se deu, a situação andou, o tempo passou então em 3 anos, 11 meses, 29 dias. Aí aparece uma causa interruptiva. O que acontece? Volta lá para o zero. É como se não tivesse contado prazo nenhum, vai ter mais 4 anos pela frente para que o processo desenrole e ocorra ou a pretensão punitiva ou a executória. Joia? Vamos começar então com as causas impeditivas. Onde nós vamos encontrar essas causas impeditivas ou suspensivas? No Código Penal, no artigo 116. Deixa eu lá para ele. Então, o que está o nome em iuris aqui? Causas impeditivas da prescrição. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Ou seja, tá paradinha. Qual que é a primeira causa? Inciso 1º. Enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Então, um exemplo que nós utilizamos, neste caso, é o crime de bigamia, do artigo 235 do Código Penal. Enquanto não for resolvida essa questão num processo cível, não se pode determinar o início da contagem do prazo de um possível crime de bigamia. E o processo seria na esfera penal. Então, a bigamia é quando uma pessoa é casada com então, o A é casado com o B e toma a decisão de casar com o C. Então, não pode, isso é proibido por lei e é crime. Então, eu vou dar uma lidinha aqui naquilo que eu apontei, Anotei. Então, tem por requisito bigamia, do artigo 235, tem por requisito o fato do réu ser casado e, havendo questão prejudicial, discussão na esfera civil e a validade do primeiro casamento, o reconhecimento da bigamia dependerá de decisão sobre essa questão de competência no juízo cível. Nesse sentido, o artigo 235, parágrafo 2º do Código Penal, mostra que anular por qualquer motivo primeiro casamento
ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Assim, enquanto não foi resolvido na esfera civil a validade do primeiro casamento, a prescrição do processo que apura o crime de bigamia não corre. Então, enquanto tiver ainda em aberto a situação civil, o prazo com relação ao crime de bigamia fica impedido, não começa a correr. Ok? Inciso 1º do artigo 116. Artigo 116, inciso 2º. Enquanto a gente cumpre a pena no exterior. Olha só, imaginemos então que, vou dar nomes fictícios aqui. Tício mata Crieto no Brasil. Ele foge para a Argentina e lá vem a cometer um outro crime de homicídio, sendo preso em flagrante, processado, condenado e fica preso por um período de 10 anos na Argentina. Enquanto ele estiver cumprindo pena, a prescrição dele com relação ao crime cometido no Brasil não começa a correr. O prazo prescricional para o primeiro crime cometido por ele não começa a correr enquanto ele estiver cumprindo pena. Ok? O inciso 3º, na pendência, uma outra situação, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. O que seria embargo de declaração, recurso aos tribunais superiores? Quem são esses tribunais superiores? Veja bem, quando um juiz de uma vara comum, criminal, ele julga, ou civil, mas vou colocar criminal, ele julga, ele precisa ser claro, ele precisa falar tudo aquilo que foi questionado, ele precisa falar a respeito de tudo, não pode dar parecer, colocar situações antagônicas. Se ele fizer isso, se ele esquecer de um assunto que foi mencionado no processo, se ele for antagônico, falar coisas dúbias, ou se ele se esquecer de algo, cabe um recurso chamado embargos de declaração, para que ele mesmo resolva o assunto. Enquanto na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores. Quem são esses tribunais superiores? STJ, STF. Claro, tem os demais, né? Tem o TSE também, enfim. Mas vamos colocar da seguinte forma. O STJ e o STF, para a gente simplificar o assunto. Quando inadmissíveis, então a gente precisa pensar em contrário senso. Porque se for admitido os recursos, o prazo começa a contar. O que é ser inadmitido? Os ministros ou os desembargadores, vou colocar os ministros porque são os tribunais superiores. Os ministros olham e falam assim, não admitimos esse recurso aqui. Por quê? Porque eles vão dar as razões de não admitir o recurso. Então, enquanto não for dada essa decisão dos ministros de não admissão dos recursos, o prazo fica suspenso ou impedido, ok? E se eles forem admitidos, aí o prazo pode, por conta do pensamento contrário, né, a contrário senso, o prazo pode começar a correr. E inciso 4º, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O que seria esse acordo de não persecução penal? Com a nova lei anticrime, surgiu a possibilidade do Ministério Público fazer um acordo com a pessoa investigada para crimes que não existe nem violência ou grave ameaça contra a pessoa e cuja pena mínima é inferior a 4 anos, ele pode fazer um acordo para que ele não persiga, olha lá, acordo de... cadê? Fugiu aqui. Não sendo acordo de não persecução penal. Não perseguir penalmente. O Ministério Público faz um acordo com a pessoa que cometeu um delito, que esse delito não é superior a 4 anos e não é nem
Não existe nem violência nem grave ameaça à pessoa. Ele pode falar assim, ó, não vou te perseguir. Se você fizer tal e tal coisa, você faz? Ele fala, faço. Então fica em stand-by, não vou te perseguir, mas cumpra o acordo. Enquanto estiver cumprindo o acordo, nos termos da legislação, o prazo prescricional não começa a correr. Então, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Ok? Então, enquanto não for cumprido ou não rescindido, o prazo não começa a correr. E o parágrafo único desse artigo 116 fala assim, depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, imaginemos que a pessoa foi presa, processada e condenada. E transitou julgado. Não tem mais recurso. Se ele estiver cumprindo pena por outro motivo, esse prazo prescricional não começa a correr. Fica interrompido. Ou fica impedido. Ou suspenso. Joinha? Existem outras causas de suspensão, mas o vídeo está começando a ficar longo. Então eu vou falar a respeito deles num próximo vídeo. Beleza? Então, galera, meus alunos, meus amigos, bons estudos!